Olá pessoal! Aê, professor Dedé aqui na área. Vamos resolver algumas questões de biologia da FUVEST 2022? Sim! Então vem comigo e preste atenção nas questões lindas de biologia que apareceram na prova da FUVEST, Fundação Universitária para o Vestibular. Eu sou o professor Dedé, aqui da equipe Dasculos, e estaremos juntinhos por alguns minutos. Vem comigo, galera! Pessoal, olha essa questão interpretativa muito bonita, que diz o seguinte, olha só. O gráfico representa o volume celular de um protozoário ciliado em um gradiente de salinidade. A partir desses dados, é correto afirmar que o protozoário ciliado é. Vem comigo. Vamos para o gráfico onde nós podemos observar que na abscissa nós temos a concentração de água do mar no meio. Isso em percentagem. Na ordenada nós encontramos o volume relativo da célula. Que célula? A célula do protozoário ciliado. Note e adote. Atenção para esta informação. O volume celular do ciliado em seu habitat natural é o referencial 1. Beleza? Em que 0% corresponde à água doce pura. Muito bem. Então vem comigo. Então nós temos aqui um protozoário que a partir do momento que a concentração de água do mar vai diminuindo, veja, 100, 80, 60, 40, 20. À medida que a concentração de água do mar vai diminuindo, o volume relativo da célula vai aumentando, ou seja, para que o protozoário ganhe água do meio, o meio deve ser hipotônico, beleza? Osmose é a passagem de solvente do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então observe que à medida que a concentração de água do mar diminui, eu posso pensar que o meio vai ficando hipotônico em relação à célula do protozoário e com isso ele vai ganhar água, certo? E veja que o volume da célula tende a aumentar, de modo que, mostrando que esse protozoário não apresenta um mecanismo de controle osmótico. Ou seja, esse protozoário não apresenta uma estrutura chamada de vacúolo pulsátil ou contrátil. Estrutura essa que nós apenas vamos encontrar em protozoários de água doce. Então nós já podemos ver que esse protozoário ciliado é um protozoário de água salgada. Ele é um protozoário de ambiente marinho. Então vamos lá. É de água salobra? Água salobra é aquela água mais turva, que ela tem uma concentração de sais maior do que a da água doce, mas menor do que a água do mar. Mas não é essa. É de água doce? Não, esse protozoário ciliado é de água salgada. Muito bem. De ambiente marinho? Opa, isso mesmo. E possui mecanismo de controle osmótico? Não possui. O mecanismo de controle osmótico, vacúolo pulsátil, nós só vamos encontrar em protozoário de água doce, ou protozoários dulcícolas. De água doce? Note. Então ficamos com a alternativa E? Vamos ver. Marinho, ok. E não possui mecanismos de controle osmótico em ambientes hiporosmótico? Opa! Ambiente hipotônico? Claro! Então nós vamos assinalar a letra E de esperança. Valeu, galera! Você que fez aí o vestibular da FUVEST e marcou letra E, parabéns! Uma outra questão envolvendo gráficos. É isso aí, a FUVEST gosta demais desse tipo de questão. Acompanhe com o professor Dedé esta questão que diz o seguinte, olha só. O gráfico mostra
linhas de tendência de 5 parâmetros da água, eixo Y, medidos por pesquisadores durante os estágios iniciais do processo. Beleza? De quê? Processo de eutrofização. Ó, assunto bonito. De uma lagoa, a partir do momento em que começou a haver aporte de esgoto não tratado e antes de haver a estabilização do sistema. Entretanto, os técnicos da companhia de saneamento notaram que nem todas as tendências mostradas no gráfico estão corretas. São corretas apenas as linhas de tendências representadas em. Galera, observe que na abscissa o tempo e na ordenada a densidade ou número ou concentração. Veja só. Então, o que é eutrofização? A eutrofização nada mais é do que o enriquecimento da água de um rio, por exemplo, com matéria orgânica. Eutrofização. No processo de eutrofização ou eutroficação, nós vamos ter então um aumento na densidade de algas, que nós chamamos de floração das águas. E essa floração das águas ocorre devido a uma explosão de algas em consequência do aumento de nutrientes, certinho? De compostos que vêm juntamente com esse esgoto, ok? Pode ser compostos nitrogenados, pode ser compostos como, por exemplo, nitrato, fosfato, sulfatos. Então, nós vamos ter um aumento de sais, nitrogenados principalmente, e outros também. À medida que nós temos, então, essa floração das águas, ou nós temos também um aumento na densidade de decompositores para decompor essa matéria orgânica, o que nós observamos é uma diminuição na concentração de oxigênio dissolvido na água. Nós falamos que a demanda bioquímica do oxigênio aumenta. Se aumenta a demanda bioquímica do oxigênio, o oxigênio diminui, beleza? E se diminui a concentração de oxigênio, a tendência é o quê? Nós temos uma mortandade maior de seres aquáticos. Então, analisando toda esta teoria básica do processo eutrófico, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o aumento da densidade de algas. Vamos ver, um está aumentando? Está, então um está correto. 2, concentração de compostos nitrogenados. Está aumentando? Está. Compostos nitrogenados, pode ser também sulfatos, ok? Nitratos, que é um composto nitrogenado, né? Sulfatos. O número de espécies em geral vai diminuir, porque vai diminuir a concentração de oxigênio. Então, o 3 está errado. O 4, diminui a concentração de oxigênio. Está certo. E o 5, a densidade de decompositores tende a aumentar. Então, 5 está errado. Então, estão corretas apenas as linhas de tendência apresentadas em 1, 2 e 4. 1, 2 e 4, achamos aqui letra B de beijo. Letra B de beijo, pessoal, é a nossa alternativa correta dessa linda questão da FUVEST 2022, envolvendo um desequilíbrio ambiental chamado de eutrofização. Mais uma questão bonita envolvendo aí uma tabela. Ê, FUVEST que gosta de um gráfico, de uma tabela, né? Acompanhe comigo. O gráfico representa a proporção de células em diferentes fases do ciclo celular de 2 tecidos humanos, 1 e 2, bem como o efeito do tratamento do tecido 2 com uma substância que afeta a divisão celular. Os tecidos 1 e 2 e uma aplicação médica do efeito do tratamento são respectivamente. Vamos lá, né? Então, o ciclo celular divide-se em intérfase e a divisão. Lembra da intérfase? G1, S, G2, o período mais longo do ciclo celular em que o tecido está mais ativo. Beleza?
Então nós temos aí intérfase, depois prófase, metáfase, anáfase, telófase. Prometo, Ana, telefonar as fases da mitose. Mas vamos lá então. Tecido 1. Olha só esse tecido 1 em que nós temos aí a intérfase com quase 90% e 10% de divisão. Se a gente pegar aí um tecido, quais desses tecidos nós temos aí uma intensa atividade metabólica? Você vai pensar assim, muscular, ósseo, nervoso, epitelial, tumoral. Opa, um tecido que está em intensa atividade metabólica, certo? Vai ser o tecido muscular. Então, de cara aí nós já vamos ficar aí meio com a letra A de Antônio, beleza? Depois nós temos aí, vamos ver o tecido 2. O tecido 2, olha só, ele está com uma baixa atividade metabólica, a intérfase, ela é pequena, em torno de 10%, vamos colocar aqui, né? E nós temos quase 90% de um tecido que está em constante divisão mitótica. E muitas vezes uma divisão mitótica desordenada, descontrolada. Que tecido é esse? É o tecido tumoral, que leva à formação aí de cânceres. Então o câncer nada mais é esses tumores que são formados devido a uma proliferação celular desordenada, desorganizada, devido a uma intensa atividade divisão celular das células oncogênicas, tá certo? Então nós temos aí o tecido tumoral. Ah, se você ficasse em dúvida aí de ser o tecido muscular o primeiro, mas o tumoral, no tecido 2, eu acredito que você, né, faria essa relação do tecido 2 com o tecido tumoral. Então nós ficaríamos aqui, né? Beleza? De cara. E o tecido 2 é um tecido que foi tratado. Foi tratado com o quê? Com uma substância quimioterápica. Opa! Quando o indivíduo tem um câncer, quando o indivíduo tem um tumor, ele faz uma quimioterapia. Então nós vamos assinalar nesta questão tecido muscular, tecido tumoral e a quimioterapia como aplicação médica para esse tipo de célula que está em constante divisão mitótica desordenada. Letra A de amor. É isso aí, pessoal. Então, nessa videoaula, essas 3 questões bonitas que apareceram no vestibular da FUVEST. Se você tinha apenas o gabarito, agora você tem a resolução e espero que você tenha compreendido, tá bom? Inscreva-se aqui no canal, ative o sininho de notificação para que você possa receber muita coisa boa, as novidades aqui no canal. E também, claro, né, compartilhe com seus amigos. Um abraço do Dedé e fique conosco!